Então, irmãos, vamos aí meditar sobre a parábola do trigo e a parábola do joio. Então o versículo aqui está nos dizendo: Jesus propôs-lhe outra parábola. Está dizendo outra porque Jesus já tinha falado sobre a parábola do semeador, que nós meditamos na sexta-feira passada. E agora Jesus está contando a outra parábola. Observa que Jesus nessas parábolas está falando sobre sementes. Sobre semente. Ele falou da parábola do semeador, onde o semeador saiu semeando a sua semente. E agora Jesus fala novamente de semente novamente, dizendo assim, propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Então este homem certamente ele preparou a terra, gradeou a terra, deixou tudo preparadinho para fazer a sua semeadura. E diz aqui que ele foi então e ele semeou. E ele não semeou uma semente ruim, não. Ele não semeou uma semente podre. Ele semeou uma semente de qualidade, uma semente boa, diz o texto sagrado. E ele faz ali a sua semeadura, a sua plantação durante o dia. E quando chega então a noite, onde este homem com sua família e com os seus empregados estão dormindo, o versículo 25 diz que veio o seu inimigo. Ou seja, aquele homem tinha alguém invejoso, aquele homem tinha alguém que era assim o seu inimigo, que não gostava dele e que não queria ver a prosperidade daquele senhor que havia feito aquela plantação. Podemos pensar dessa maneira. Não sabemos porque ele tinha essa inveja, porque as coisas deles talvez não iam para frente. Então esse homem considerava que aquele outro era inimigo dele. E o que ele fez? Ele foi durante a noite, quando aquele homem terminou a sua semeadura, foi para casa dormir com os seus empregados. Aquele homem ruim, que tinha inveja, foi lá na mesma terra, nas altas horas da madrugada, e semeou uma semente chamada joio, no meio da semente do trigo que aquele primeiro homem tinha plantado. E fez o quê? Se retirou, foi embora. Ninguém viu, ninguém observou. Foi durante a noite, lá pelas altas madrugadas. Mas diz a palavra de Deus que quando aquela planta, o trigo, cresceu e começou a dar fruto, produzir fruto, o que aconteceu? Apareceu também no meio do trigo o joio. E aí os servos, os empregados daquele homem, daquele pai de família, chegando até o seu patrão, disseram para ele: Senhor, o senhor não semeou uma semente boa no teu campo? E o homem certamente respondeu: sim, nós semeamos uma semente boa, nós semeamos uma semente de qualidade, nós semeamos uma semente perfeita. E os empregados então disseram: mas então por que tem joio? Nós não preparamos a terra, não estava tudo preparadinho, gradeada, arada, preparada. E quando nós fizemos a nossa semeadura, não tinha nenhuma semente estranha, não tinha joio ali. Então por que tem então joio? E o homem respondeu, o patrão disse assim: o inimigo é quem fez isso. O inimigo é quem praticou isso, querendo me prejudicar ou prejudicar minha plantação. E os servos novamente falam com o seu patrão: Senhor, queres, pois, que nós vamos arrancar essa semente? O Senhor permite, patrão, nós irmos lá e arrancar a semente do joio, com cuidado, com zelo, para nós não estragar ali a semente, também a plantação do trigo? Aquele senhor respondeu: não, para que quando vocês colherem o joio,
vocês também não venham arrancar o trigo com ele. Ou seja, se vocês for lá e tentar arrancar o joio, vocês vão arrancar também o trigo junto. E eu não quero. Deixa crescer as duas plantações juntas até a época da colheita. Então, quando for na época da colheita, por ocasião da colheita, aí eu vou dizer aos ceifeiros, aqueles que vão colher: colha primeiro o joio, atai ele, ou amarrai ele em feixes ou em molhos para o queimar, mas o trigo vocês ajuntam no meu celeiro. Olha que coisa maravilhosa, que parábola gloriosa que Jesus está nos ensinando aqui. Ele disse: deixa, não precisa se preocupar não, deixa crescer as duas plantas juntas. Quando chegar na época da colheita, aí sim eu vou mandar o ceifeiro e eles vão colher primeiro sim o joio, vai tirar o joio, vai amarrar o joio em feixes ou em molhos e vai queimar o joio. Agora o trigo não, o trigo com todo carinho nós vamos guardar no celeiro, amém? E aqui no verso 36, você pode observar na Bíblia agora, vai lá para o verso 36, onde eu estava lendo aí. Aqui está a explicação da parábola do joio. Nós lemos do verso 24 ao 30. Abra a Bíblia novamente, Mateus 13, e leia, e vamos ler comigo aqui do verso 36 até o 43, que é a conclusão e a explicação a qual o próprio Jesus está relatando, contando. Eu falei sexta-feira, os irmãos sabem que Jesus contava parábola, Jesus comparava as coisas terrenas com as coisas espirituais. Por isso ele fala: o reino dos céus é semelhante, ou o reino dos céus é igual. Aí ele fazia uma comparação, coisas aqui da terra com coisas do céu, a fim de que as pessoas compreendessem. Já acharam aí? Então veja que no verso 36 está assim, ó. Depois que terminou, Jesus contou mais algumas parábolas aqui no meio. Jesus contou a parábola do grão da mostarda, Jesus contou mais uma parábola do fermento, e aí eles foram para casa. E o verso 36 diz: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Quando Jesus estava então na sua casa com os discípulos, diz o texto aqui que os discípulos chegaram aos pés de Jesus e disse para Jesus assim: Senhor, nos explica a parábola do joio e do trigo. Eles ainda não tinham compreendido. Jesus tinha contado, tinha falado, mas eles ainda não tinham tido discernimento, entendimento do que era, e eles estavam então curiosos, querendo que Jesus lhes explicasse esta parábola. E é interessante, mas que não é um pastor, não é ninguém inventando. Você pode ver que aqui no verso 37 a seguir, o próprio Cristo está dando a explicação. E Jesus começa a dizer para eles assim, ó, presta atenção, Jesus diz assim, ó: o que semeia a boa semente, quem que é? O Filho do Homem. Então isso quer dizer que aquele homem que foi lá e fez a plantação é o próprio Jesus. Porque ele está dizendo aqui, ó, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? O próprio Senhor Jesus. E qual é a semente? Aí ele mesmo fala no versículo 30. Depois ele vai dizer: a boa semente que eu acredito, aleluia, diz aqui que é os filhos do reino. Mas primeiro ele diz, ó, o que semeia a boa semente ao Filho do Homem? A boa semente da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma semente boa, ela é uma semente maravilhosa, que ela pode transformar a vida do homem e a vida da mulher, que dá lugar a esta boa semente. Aqui na parábola mesmo do semeador, Jesus fala que a semente que caiu na boa terra, ela produziu, ela deu fruto e produziu muito, porque a palavra de Deus, ela é uma semente, e ela está sendo semeada todos os dias. E quando essa semente ela cai no coração bom, no coração que é uma terra boa, ela nasce, ela cresce e ela então produz fruto. E Jesus está dizendo assim, que é Ele que mesmo quem semeia essa semente maravilhosa, essa semente gloriosa
que um dia caiu no meu coração e no coração dos irmãos e das irmãs que estão aqui nessa noite, e caiu no coração de muitas pessoas, e a semente produziu. Aí Jesus vem no versículo 38 e diz assim agora: o campo é o mundo, ou seja, aquela terra que o homem preparou, aquela terra que o homem gradeou, que preparou, ela é comparada então pelo próprio Jesus como o mundo aí, vamos dizer assim, as pessoas do mundo. O campo é o mundo, são as pessoas que estão na face da terra. Este é o campo. O próprio Jesus fala lá em João que o campo estava pronto para a ceifa, para a colheita. Então esse campo aqui, espiritualmente falando, são seres humanos, são os homens da terra, as mulheres que vivem nesta terra. Este campo são as pessoas, é a terra aonde a semente vai ser então semeada. Logo a seguir Jesus diz assim: a boa semente são os filhos do reino, ou seja, aquela semente de trigo que aquele homem foi e plantou naquela terra preparada, e aquela semente era uma semente boa. O próprio Cristo está dizendo que essas boas sementes são quem? Os filhos do reino, os filhos de Deus. Todos os que são, irmãos, verdadeiros filhos de Deus são aqueles que ouvem a palavra do reino e a recebem em seu coração, e eles têm as suas vidas mudadas, eles têm as suas vidas transformadas e são chamados de filhos do reino, porque recebeu a palavra, foi transformado por esta palavra, então são consideradas como uma boa semente, filhos do reino. Por que filhos do reino? Porque Jesus Cristo, irmãos, Ele tem um reino. Jesus Cristo tem um reino. Vamos lembrar, irmãos, que no milênio o próprio Cristo vai reinar, irmãos, aqui na própria terra. Jesus vai implantar um reino de 1000 anos durante aqui, quando depois que a igreja for arrebatada, que ele retornar, ele vai implantar um reino de 1000 anos com ele mesmo em pessoa, governando a nação. E eu e você que servimos a Deus, irmãos, aquele que dá valor à palavra de Deus e que também são filhos deste reino, reinarão com Cristo um dia para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus disse aqui que os filhos, a boa semente, são os filhos do reino. Mas e o joio? Aquela semente ruim que o inimigo foi lá e lançou aquela semente ruim, que foi chamada então de joio. Quem são essas sementes? Jesus diz que essas são, os joios são os filhos do mal, os filhos do maligno. Aquela semente que muitas vezes ela cresce e está no meio. E aqui, irmãos, existe a explicação de que a semente do joio e do trigo não se consegue discernir uma da outra. Se tiver um pé de joio plantado aqui e um trigo bem do ladinho, segundo os historiadores, a gente não consegue saber qual é o trigo e qual é o joio. É completamente idêntico, igualzinho. A única diferença que se percebe é na hora da colheita. Por isso que Jesus está dizendo aqui na palavra para não arrancar o joio, porque era igual, não ia ter como arrancar mesmo. Mas quando chega a época da colheita, então há uma diferença, alguma coisa acontece, e aí consegue-se discernir então a semente do joio. E aqui Jesus está dizendo que o joio são os filhos do maligno, que também recebe uma semente, porém uma semente má, uma semente ruim. E quem é que semeia essa semente ruim? Jesus também identifica aqui que é o inimigo que foi lá durante a noite e jogou o joio ali naquela terra. Jesus identifica ele como o inimigo que o semeou, como sendo então o diabo. Ele é o responsável pela semente má, pela semente ruim, que muitas vezes, irmãos, cai dentro da pessoa. Já viu que tem pessoas que entregam a vida para Jesus, até aceita Jesus, e começa ali a receber uma palavra boa, começa a
começa a ir para frente, mas de repente vem o inimigo e lança uma semente ali ruim no coração dele. Lança uma semente ruim, por exemplo, usa alguém da família, alguém no emprego, alguém que não gosta, vai lá e começa a dizer o contrário, e começa a dizer: mas você agora deixou a sua religião, mas agora você vai ser crente, você vai deixar isso, deixar aquilo, e já aplica ali aquela sementinha ruim, e aí a pessoa já começa a dar lugar. É verdade mesmo, eu vou perder meus amigos, eu vou perder os meus prazeres que eu tinha, e aí o diabo já lançou aquela sementinha ruim no coração dela, e muitas vezes a pessoa sai do caminho do Senhor, ou nem continua, porque a pessoa já recebeu também uma semente ruim lançada pelo diabo, que trabalhou lançando aquela semente ruim. Então o inimigo que semeou é o próprio diabo. Aí Jesus fala sobre a ceifa, que é a colheita. A ceifa, que é a colheita, olha só, é o fim do mundo. Olha Jesus falando aqui do fim do mundo. Tem muitas pessoas que acham que esse mundo nunca vai acabar, mas pela Bíblia nós lemos a palavra, nós vemos que um dia tudo que os nossos olhos vê vai deixar de existir. Pode ser incrível, parecer algo que nunca vai ocorrer, mas é uma realidade. Se nós cremos na Bíblia, nós vamos acreditar sim, que tudo que os nossos olhos carnal vê vai se acabar, vai terminar. Os grandes prédios, as grandes cidades, as grandes metrópoles, as grandes usinas, as grandes firmas, tudo deixarão de existir, porque Jesus está falando aqui que a colheita é o fim do mundo, o final de tudo. E Jesus diz assim, aleluia, e quem é que vai fazer a colheita? Os anjos do Senhor. Ele está falando, portanto, aqui do arrebatamento da igreja. Ele está falando aqui da vinda dele para arrebatar o seu povo. Olha o que ele está dizendo aqui, a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos, que o Senhor disse que enviará os seus anjos dos quatro cantos da terra a recolher os seus e serem assim arrebatados para o céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a igreja tem que estar preparada e não deixar que o diabo lance uma semente de dúvida, uma semente de incredulidade para esfriar a fé dos irmãos. Você observou que muita gente se esfriou, não só por causa do frio, mas espiritualmente se esfriaram na fé. Por que se esfriaram? Porque o inimigo ele tem lançado a sua semente maligna. E isso acontece exatamente quando a pessoa dorme espiritualmente, e então Satanás vem e lança a sua maldita semente, atrapalhando a fé das pessoas. Por exemplo, essa praga, essa pandemia, ela se tornou como uma semente maligna, e com ela Satanás ele tem conseguido aí se esfriar as pessoas na fé, desanimar as pessoas na fé, tirando pessoas da presença de Deus, da igreja, e as pessoas estão cada dia mais se esfriando, porque o diabo usou a pandemia para lançar a sua semente ali, e as pessoas estão se afastando da presença do Senhor. Mas o Senhor Jesus está falando que os anjos serão enviados, e os anjos vai colher. E o próprio Cristo explica no verso 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Olha que coisa tremenda. Ele está falando claramente. Só não acredita, irmãos, quem não quer acreditar. Tem gente que não acredita, tem crente que acredita. Eu falei agora há pouco aqui para os irmãos, antes de eu começar a pregar, eu tenho assistido um pastor e tem explicado, irmãos, que muita gente que é lá do mundão, os grandes que conhecem esse mundo, porém eles são incrédulos, eles são ateus, mas eles estão acreditando que vai acontecer um apocalipse. Os cientistas, que na maioria deles são ateus, eles estão prevendo que vai acontecer um apocalipse. E nós estamos vendo acontecer, como o irmão Diácono Dionísio falou agora há pouco aqui, quantas coisas estão acontecendo. Pessoas que não são evangélicas estão dizendo que nunca viu um ano que nem esse. É para todo mundo estar de olho aberto e perceber que é uma verdade.
Mas o muito triste é ver que os próprios crentes, na maioria, irmãos, infelizmente a maioria, e quando eu falo maioria, eu não estou dizendo aqui na nossa igreja não, eu estou dizendo em geral, irmãos, tem crente novo de 20 e poucos anos aí, que nunca mais foi na igreja depois que começou a pandemia. Você sabia disso que tem? Tem gente com toda a saúde, com toda a força, mas por causa disso se esfriaram e deixou que o inimigo colocasse ali o seu joio, e muitos não estão acreditando nessa realidade, irmãos. Os crentes não estão reconhecendo. Eu tenho visto padres falando de tudo que está acontecendo no mundo, que é um sinal da vinda de Cristo. Então é hora da igreja abrir os seus olhos. Jesus então está dizendo aqui que assim como o joio é colhido e é queimado no fogo, assim vai ser também na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, olha só, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los aonde? Na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o Senhor vai fazer a separação. Por isso que hoje, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque dentro da igreja, irmãos, tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, e muitas vezes não é trigo, muitas vezes é joio. Não podemos apontar esse, aquele outro, mas muitas pessoas que estão dentro das igrejas, observa, não estou falando aqui, estou falando das igrejas, muitos que estão no meio são joio. E o joio, ele causa escândalo na obra de Deus. O joio, ele destrói a obra de Deus. O joio parece, mas o joio não é. O joio tem aparência de trigo, mas ele não é o trigo. Então quando Jesus Cristo voltar, ele mesmo está afirmando aqui, que vai haver uma separação, aonde que o trigo vai ser colocado no celeiro, que simboliza a igreja sendo arrebatada e entrando nas bodas celestial, enquanto que aqueles que estavam no meio da igreja, cometendo iniquidade, em pecado, causando escândalo, que deixaram a semente maligna entrar na vida deles, esses serão separados, serão lançados na fornalha de fogo, que simboliza a perdição eterna, o inferno, para aqueles que não quiseram andar na presença de Deus. E o que vai acontecer? Vão ranger os dentes sem ter mais oportunidade. Mas e o justo? E aqueles que andaram na presença de Deus, têm um bom testemunho, serviram o Senhor, esses vão resplandecer como se fosse o sol. Que maravilha! Onde? No reino de Deus. Oh, maravilha! É você, meu irmão, minha irmã, está aqui, ó. Você pode ligar teu coração. E eu te aconselho a ser fiel mesmo como você tem sido. Seja fiel até a tua morte, meu irmão. Seja fiel, irmão, até a morte, porque você vai resplandecer como se fosse o sol lá no reino do Pai, lá no reino de Deus. E Jesus concluiu dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então quem tem ouvido, escuta. Não é orelha. Orelha é diferente de ouvido, né? Quem tem orelha, ele só escuta aqui e sai aqui. A gente tem visto muito isso. Você prega, a gente vai na casa das pessoas, você visita, você prega, você convida, a pessoa vem na igreja, você prega, a pessoa escuta, mas não está nem aí. No mesmo dia, na mesma hora ele passa ali, já vai beber, já vai fumar, vai adulterar, vai prostituir, porque a palavra entra aqui na orelha e sai da outra orelha. Mas quem tem ouvido é o ouvido espiritual, aquele que ouve, analisa, coloca no coração e guarda a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então fica firme na presença de Deus. Vamos continuar, porque eu creio que muito breve vai acontecer o que está escrito aqui, ó. Hoje se vê muita baderna, você vê as bagunças que tem hoje ali, ó. Pessoas escandalizadas da obra do Senhor, pastores, virou uma anarquia hoje. Pessoas que não estão nem aí, não tem compromisso com as coisas de Deus, o interesse só é dinheiro, financeiro, mas no dia do Senhor Ele vai separar o joio do trigo. Então nós que estamos na igreja também temos que fazer de tudo para nós sermos o trigo, não sermos um joio, um empecilho muitas vezes na casa do nosso Deus, mas servimos o Senhor com alegria no nosso coração. Fica de pé, irmãos, fica de pé, aplaude o Senhor Jesus, que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti
e te dê a paz. Que maravilha! Vamos orar agora, agradecer a Deus. Senhor, te louvamos, te agradecemos por mais essa palavra maravilhosa. Creio, meu Deus, que a palavra falou no coração meu, das irmãs, dos irmãos. Oh glória, te louvamos pela tua palavra. Nos ajude a guardar, Senhor, a tua palavra. Abençoa as irmãs aqui presentes, abençoa os irmãos presentes. E quem não veio, Deus, eu ouvi essa mensagem, que o Espírito Santo possa falar com ele também. Que alguém enfermo, Pai, cura e liberta. No nome do Senhor Jesus, abençoa os lares, abençoa nossas famílias. Ó Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Queremos agora, Pai, pedir a Ti para que o Senhor leve em paz os irmãos e as irmãs para suas casas. Concede-lhes uma ótima noite, uma ótima semana. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Irmãos, amanhã, 7 da noite, temos oração, tá bom? 7 da noite amanhã, oração de joelhos dobrado, boca no pó, falando com o Senhor. Vamos terminar da bênção apostólica? Diga comigo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém e amém, Senhor Jesus. Vamos em paz. Deus os abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor. Você sabe qual é a diferença do joio e do trigo? Ei! E o que você é? Seja cheio. Quem já trabalhou na roça sabe o que eu vou dizer. Pesquise na internet se você quiser saber qual é a diferença do joio e do trigo. Abre bem os ouvidos que Deus vai falar contigo. Quem já trabalhou na roça sabe o que eu vou dizer. Pesquise na internet se você quiser saber qual é a diferença do joio e do trigo. Abre bem os ouvidos que Deus vai falar contigo. Até que o joio e o trigo parecidos são, até as suas folhas são iguais. A sementinha não tem diferença não, porque elas são parecidas demais. Mas se jogar o joio e o trigo na peneira, você vai ver a diferença que eles têm. É que o trigo é a semente verdadeira, o joio é casca, dentro dele nada vem. Quem já trabalhou na roça sabe o que eu vou dizer. Pesquise na internet se você quiser saber qual é a diferença do joio e do trigo. Abre bem os ouvidos que Deus vai falar contigo. Quem já trabalhou na roça sabe o que eu vou dizer. Pesquise na internet se você quiser saber qual é a diferença do joio e do trigo. Abre bem os ouvidos que Deus vai falar contigo. Até que o joio e o trigo parecidos são, até as suas folhas são iguais. A sementinha não tem diferença não, porque elas são parecidas demais. Mas se jogar o joio e o trigo na peneira, você vai ver a diferença que eles têm. É que o trigo é a semente verdadeira, o joio é casca, dentro dele nada vem. Quem é trigo só fala a verdade, quem é joio anda na falsidade. Quem é trigo vive na oração, quem é joio só faz confusão. Quem é trigo vive no mistério, quem é joio anda em adultério. Quem é trigo é cristão verdadeiro, quem é joio é crente galopeiro. Quem é trigo caminha pro céu, quem é joio o seu fim vai ser cruel. Jesus vai peneirar, Jesus vai peneirar o joio e o trigo. Jesus vai peneirar, Jesus vai peneirar, Jesus vai peneirar o joio e o trigo. Jesus vai peneirar. Peneira, peneira, peneira Jesus, peneira, peneira.